Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Por que as fontes chaveadas não gostam de lâmpada série mal usada? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que já causou muito diagnóstico errado em bancada. Por que as fontes chaveadas não gostam de lâmpada série? Bom, a lâmpada série, a gente sabe muito bem, é uma ferramenta clássica, extremamente útil, simples e barata. Ela já salvou muito MOSFET, muita ponte retificadora e muito fusível por aí, a gente sabe disso. É um item realmente essencial. Tem até um vídeo aqui mostrando como montar uma lâmpada série que é extremamente simples. Está aqui nesse esquema aqui também. Basicamente uma lâmpada incandescente ou halógena em série com a linha de alimentação do aparelho que você vai usar como teste. E na prática ela vai proteger de situações graves e dramáticas, como por exemplo um curto total do outro equipamento ou mesmo um curto parcial, evitando que o dano aumente para aquele equipamento que você ainda não ligou. A fonte chaveada é um pouquinho mais complicado de você testar e hoje em dia grande parte dos equipamentos que nós temos utilizam fontes chaveadas. Principalmente as modernas, usar uma lâmpada série com esse tipo de fonte pode, em algumas situações, impedir a fonte de partir, simular um defeito inexistente, colocar a fonte numa proteção cíclica e induzir, obviamente, o técnico ao erro. E pior, muitas vezes a fonte está boa, ela não tem problema nenhum. Mas, como a gente tem por hábito usar a lâmpada série como proteção para antes de ligar qualquer equipamento que você vai iniciar um diagnóstico, precisa tomar extremo cuidado quando a fonte for chaveada. Bom, a lâmpada incandescente, que é o que a gente geralmente usa na lâmpada série, ela não é um limitador de corrente ideal. Ela é um resistor térmico não linear. O filamento que tem nessa lâmpada, esse tipo de lâmpada aqui, o filamento de tungstênio, ele tem uma característica importante. Quando frio, ele tem uma resistência muito baixa. Quando quente, a resistência sobe e pode chegar até 10 vezes o valor dela quando frio, por exemplo. A gente tem um exemplo clássico aqui. Vamos lá, uma lâmpada de 100 watts. Uma lâmpada de 100 watts que é típica de a gente usar em lâmpada série. Em 127 volts, por exemplo, ela vai ter uma resistência mais ou menos o seguinte, ó, resistência igual a tensão ao quadrado dividido pela potência. Então a resistência vai ser os 127 volts ao quadrado dividido por 100 watts, né? Então vai dar uma resistência, fazendo o cálculo rápido aqui, de aproximadamente 161 ohms. Porém, quando quente, em uso, mais fria, ela pode ter uma resistência entre 15 e 20 ohms aproximadamente. Muita diferença no comportamento dela ligada no início e logo depois que acende. Ou seja, ela começa deixando passar muita corrente, porque a resistência está mais baixa, e depois começa a aumentar drasticamente a resistência conforme ela aquece. Isso funciona bem em equipamento linear, fontes lineares, fontes que usam transformadores tradicionais lineares, onde a corrente é relativamente contínua, diferente da fonte chaveada, porque a fonte chaveada ela não trabalha assim. Vamos dar uma revisada rapidamente na estrutura de uma fonte chaveada tradicional. Isso é importante, pessoal, para a gente entender o comportamento da lâmpada série no caso de usar uma fonte chaveada. Ok, esse aqui é o diagrama em blocos de uma fonte chaveada. A gente tem aqui o filtro de entrada, normalmente você tem lá um filtro de modo comum, com alguns indutores e capacitores. Muitas fontes de boa qualidade têm, algumas nem têm esse filtro. Logo em seguida você tem a etapa que tem a retificação, a ponte retificadora, o capacitor ou capacitores de eletrolíticos de alta tensão. Geralmente esses capacitores aqui para 300 ou 400 volts. Isso já inicia logo com um circuito de startup, um circuito de partida, e você tem a parte que tem o CI do PWM, da modulação em pulso. Esse circuito normalmente utiliza uma função chamada UVLO, que é o Under Voltage Lockout, ou seja, ele trava quando a tensão fica muito baixa. Isso geralmente é uma função que tem dentro do circuito de PWM, o circuito integrado. Logo em seguida você tem o MOSFET chaveador, que vai fazer o chaveamento conforme a frequência do PWM, e parte para o transformador de alta frequência, que é aquele transformador principal. Daqui para lá é o secundário da fonte, onde tem as regulações das tensões de saída, tá? Mas a parte mais crítica
é o primário, essa parte de entrada aqui, que é sensível a tensões mais baixas. No momento que a gente liga a fonte na rede, esse capacitor principal aqui precisa carregar rapidamente, algo em torno de 300, 325 volts. Esse carregamento ocorre em um pulso de corrente relativamente alto. Na sequência, o CI controlador do PWM é alimentado até atingir a tensão mínima de operação. Por exemplo, um CI desse aqui pode precisar de 15 volts para iniciar. Se cair abaixo de 9, esse UVLO aqui desliga o CI e a fonte não parte. Então, se o VCC não estabiliza acima de uma tensão mínima, a fonte tenta partir, falha, desliga e reinicia. Sabe aquela fonte que liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga? Muitas vezes o circuito controlador, que está dentro do CI PWM, ou às vezes é um circuito à parte, um circuito controlador separado, ele detecta essa tensão baixa e desliga a fonte. Daí ele liga novamente, fica nesse ciclo, ligando e desligando, né? Isso aí tem um nome técnico, que é o modo de proteção cíclica. Okay? E agora a gente liga a lâmpada série. Se a gente coloca uma lâmpada série com a rede, ela passa a dividir a tensão com a fonte. Entenda que ela entra como se fosse um resistor aqui, né? Ela entra aqui em série, aqui eu vou ligar minha fonte. Aqui entra a lâmpada, ela passa a ser um resistor, tem uma queda de tensão aqui. Ok? E aqui que está o problema principal, porque a fonte chaveada não consome corrente de forma linear. Ela consome em forma de pulsos, especialmente na partida. Esses pulsos aquecem rapidamente o filamento da lâmpada e quando o filamento aquece, o que é que acontece? A resistência sobe. E quando a resistência sobe? Bom, aí a tensão disponível na entrada da fonte cai. Resultado, o capacitor principal não atinge os 300 volts, pode ficar, por exemplo, com 220, 250, e isso é insuficiente para a maior parte das topologias iniciarem a fonte corretamente. Consequência na prática, o CI PWM tenta partir, a tensão cai, o VLO entra em ação, ou seja, ele corta, desliga e tenta novamente. E a lâmpada começa a piscar e o técnico pensa, tem um curto aqui intermitente. E muitas vezes é apenas uma limitação artificial da lâmpada. Vamos imaginar aqui, por exemplo, uma fonte de 300 watts. 300 watts. Uma tensão de entrada aqui de 127 volts. A corrente vai ser aproximadamente aqui quanto? 300, que é a potência, dividido por 127, que é a tensão, né? Vai dar mais ou menos 2,3 amperes, considerando já uma certa questão de eficiência aqui. Se a gente usar uma lâmpada de 60 watts na minha lâmpada série, a gente, na resistência quente, a gente vai ter 127 ao quadrado dividido por 60, a resistência, né, dela. Isso vai dar 268 ohms. Ok? Bom, isso aqui vai reduzir drasticamente a corrente. E na prática, a fonte nunca vai receber tensão suficiente para entrar em regime normal. E você acabou criando o quê? Um ambiente, né, que a fonte nunca vai ter no mundo real. Ou seja, você está testando a fonte fora da condição para que ela foi projetada. Bom, isso é muito comum em vários tipos de fontes atuais, como fontes ATX de computador, fontes de TV, fontes de notebook de alta potência. O que acontece? O técnico muitas vezes vai trocar um MOSFET. Geralmente é culpado nessas horas, né? Esse tipo de situação. Troca o MOSFET, coloca na lâmpada séria, a lâmpada pisca, a fonte não estabiliza. Outra conclusão precipitada, o CI PWM está ruim. Aí você já vem aqui condenando o CI PWM. Troca o CI, liga na lâmpada séria e continua igual. Mas, por acaso, você fala assim, vamos ligar direto na rede, a fonte funciona normalmente. Ou seja, a lâmpada séria estava simulando uma subtensão. E ainda tem um outro fator importante que pouca gente fala. Fontes com PFC ativo. Essas fontes, elas tentam elevar o barramento para algo tipo 380 volts. Né? E se a tensão de entrada estiver limitada pela lâmpada, o PFC vai tentar compensar puxando mais corrente. Isso vai aquecer mais ainda o filamento da lâmpada série, aumentando mais ainda a queda de tensão e o sistema entra em instabilidade total e parece o que? Um defeito grave, né? A primeira impressão é de que é um defeito grave. Lembrando que a lâmpada, quando o equipamento teoricamente está bom, ela normalmente fica apagada ou acende muito fraquinha. Se ela acende forte ou de forma mediana
ou pisca, pode indicar que o equipamento está com problema. Mas não no caso da fonte chaveada. Aí que a gente tem que observar. Parece defeito grave, mas é apenas uma incompatibilidade de teste. Mas isso significa que a gente não deve usar mais a lâmpada série? Tipo, não serve para mais nada? Já que quase tudo hoje em dia usa as fontes chaveadas, né? Então você vai encostar a lâmpada série e nunca mais vai usar. Não, não é bem assim. Ela continua sendo excelente para detectar curto total, aquele curto franco no primário. Você pode usar também para testar logo após a troca do MOSFET e verificar se não há também uma condição de uma explosão imediata, no caso de capacitores e tal. Portanto, ela deve ser usada apenas, nesse caso de fonte chaveada, na primeira energização. Primeiro teste, o primeiríssimo teste, com uma lâmpada que tenha potência compatível com a fonte. E não serve para avaliar funcionamento completo. Portanto, depois que a gente confirma que tem uma ausência de curto total, que seria o primeiro e maior risco possível, retira a lâmpada do circuito de teste e continua testando diretamente. Você já eliminou a possibilidade de um curto total. Esse é o papel dela nessas fontes agora. Aquele primeiro teste inicial, porque se a fonte estiver em curto, a lâmpada vai acender forte e você vai saber que tem um curto forte na lâmpada e não que está apenas piscando. Mas estar apenas piscando não significa que a fonte esteja boa, mas pelo menos ela não tem um curto. Você alivia essa primeira etapa do diagnóstico, ok? Então, basicamente, o ponto central é: a lâmpada série é um limitador térmico não linear, a fonte chaveada é um sistema dinâmico de controle, ela varia o tempo todo. Quando a gente coloca um sistema altamente não linear na alimentação de um sistema dinâmico, a gente altera o ponto de operação dela. Você não está testando mais a fonte, você está testando a fonte, ou seja, a fonte e o equipamento de teste, mais a lâmpada. Isso pode gerar confusão e conclusões erradas. Vamos fazer um teste aqui de bancada? Vamos colocar essa fonte chaveada aqui. Isso aqui é uma fonte chaveada, 12 volts, ok? Eu vou ligar, vou botar o multímetro aqui ao lado para a gente ver a tensão. Essa lâmpada de 12 volts aqui não é a lâmpada séria, é a lâmpada que está na saída da fonte, ok? Aqui o voltímetro, a fonte. E eu vou ligar a minha carga eletrônica nela, drenando aqui 1 ou 2 amperes. Ela é uma fonte de 12 amperes, 12 volts, 12 amperes e meio, chaveada. Só que nós vamos ligar com a lâmpada série. A lâmpada série a gente vai utilizar aqui. Primeiro a gente liga 100, né? Para a gente checar. Depois a gente bota a lâmpada série e vê o que acontece. Para a gente ver aqui na prática, tá? Eu vou ligar direto à fonte. Ok. Liguei. O que acontece? A lâmpada acende. Tá aqui 12 volts. Lâmpada funcionando bem. Então vamos ligar também a carga de 2 amperes nela. Liguei a carga de 2 amperes. Cai um pouquinho a tensão aqui de saída. Mas a lâmpada continua constante. Beleza, está funcionando sem problema nenhum. Com carga. Ok? Agora nós vamos botar a lâmpada série. Basicamente, é o seguinte. Eu vou desconectar aqui a fonte. Eu vou ligar a fonte diretamente aqui, ó, na lâmpada série. Pronto. Agora essa lâmpada está em série com a fonte de alimentação. Eu tenho a chave aqui de geral, esse disjuntor aqui. Eu vou ligar a fonte agora através da lâmpada. Liguei. Olha o que acontece. A tensão aqui está variando, olha, cai quase K0, vai a 5 volts. Está flutuando aqui. A lâmpada de saída mostra que a tensão não está constante. A própria lâmpada série piscando porque ela está tentando iniciar e não consegue. Isso aqui, esse tipo de situação da lâmpada, ela vai começar a aquecer o filamento e ainda vai ficar pior. Conforme eu falei. Esse tipo de situação indica um defeito, um suposto defeito, se fosse, por exemplo, uma fonte linear, um equipamento que usa fonte linear. Com esse comportamento aqui, eu podia já entender que eu tenho alguma coisa entrando em curto ou iniciando uma drenagem de corrente acima do normal dentro do circuito. Mas sendo uma fonte chaveada, na verdade isso aqui é a tentativa que a fonte está fazendo de iniciar, ela não consegue, porque tem uma subtensão na entrada. Ok? Tá, o comportamento fica assim, ó. Tensões que vão lá embaixo, dão picos de tensão mais alta aqui, provavelmente fantasma. Tem uma carga, a lâmpada, que seria o meu equipamento de saída,
não consegue funcionar corretamente e a lâmpada série piscando. Ok? Então, pessoal, ficou claro aqui que a gente precisa tomar cuidado ao utilizar a lâmpada série em equipamentos com fonte chaveada. Então, a fonte chaveada não gosta muito de lâmpada série, a conclusão é essa. Mas é possível usar, principalmente no teste inicial, aquele primeira energização, para garantir que não explodam capacitores e que não haja um curto franco, aquele curto total. Então, a ferramenta em si, ela não está errada. O uso inadequado dela é que pode causar o problema. Na eletrônica, a gente sabe, a ferramenta, sem o entendimento, gera o quê? Um diagnóstico errado. Então, muitas vezes o defeito não está no circuito em teste, está na metodologia do teste. Então, eu queria deixar claro, acho importante, relevante, que a lâmpada série continua sendo útil, porém, em equipamentos mais modernos, com fontes chaveadas, precisamos tomar esses cuidados na hora do diagnóstico. Ok, pessoal? É isso que eu queria mostrar agora. Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.